Bom dia, pessoal aqui da sala, pessoal de casa aí que nos assiste no EAD. O assunto então para hoje é construção da tabela verdade. Bom, para que serve essa tabela verdade? A tabela verdade é um assunto, gente, que faz parte da lógica clássica, ou também chamado raciocínio lógico formal ou aristotélico. Assim como a gente tem estruturas lógicas, argumento lógico, negação, tem uma série de tópicos que fazem parte da lógica. A tabela verdade é uma delas. Para que vai servir a construção dessa tabela verdade? Para a gente poder identificar sentenças que são chamadas de tautologia, ou de contradição ou de contingência. Mas vamos então a um pré-requisito necessário para a gente poder trabalhar a tabela verdade. A gente precisa saber as regras dos conectores. Lembrando, são quantos conectores? 5. Regra do E, já sabemos decor, pessoal de casa. Se não, vamos apontar aqui. Vamos lá então. Regra do E. E aqui a gente vai colocar ao lado o símbolo, porque quando a gente trabalha com construção de tabela verdade, nós vamos trabalhar, gente, com uma linguagem totalmente simbólica, ok? Então, a gente precisa entender que isso aqui é E. Nós temos um segundo conector, que é o OU, e o símbolo para o OU é esse V maiúsculo, que é o contrário do circunflexo. Nós temos ainda um conector na forma se isso, então aquilo. E o símbolo desse, quem lembra? Como é que é o símbolo do se então? É uma flecha para a direita. Muito bem. Nós temos também se e somente se. Seta em ambas as direções. A gente ainda tem um último conector, que é o ou isso, ou aquilo. Vamos trazê-lo aqui. Parecido com esse, não é? Mas tem um underline para diferenciar. Muito embora esse daqui não apareça nas expressões de tabela verdade. Não é comum, eu nunca vi aparecer uma questão de tabela verdade em que traga esse conector. Vai trazer esses 4 aqui, este sim, aquele de baixo não. Mas ele é um conectivo, em alguns momentos da lógica a gente utiliza. Não é conector, mas por fim é importante que a gente anote, vai aparecer na construção de tabela verdade a ideia da negação de uma sentença que é dada pelo símbolo til. Ou quando é CESP, a gente tem um outro símbolo, que é a cantoneira, que é esse daqui, que serve para negação. Muito bem. Próxima coisa agora é saber as regras. Vamos lá. Como é que vocês estão aí? Me ajudem lá. Como é que é a regra de um E mesmo? Lembram? Verdade, verdade, para ter verdade. E o O? Falso, falso, para ter um resultado falso. Se então, Vera Fischer é falso. Beleza. E o sei somente ser? Valores lógicos, eu vou botar assim. Valores lógicos iguais, verdade. E o último conector, que nós trouxemos aqui, o ou, valores lógicos diferentes, verdade. Muito bem, ok. Então, com essa regrinha aqui, a gente vai poder fazer a construção de tabela verdade e entender as questões de tautologia. Turma, o que eu quero propor inicialmente? Quero propor o seguinte: eu vou trazer uma sentença aqui no quadro e eu vou definir uma valoração. A sentença que eu vou trazer, vocês podem pôr no caderno, ela é... Deixa eu pegar essa primeira aqui. Não P ou Q ou não Q. Então anotem assim, por favor. Não P ou Q ou não Q. Anotem. Isso eu quero que vocês me ajudem a definir uma coisa aqui. Não P ou Q ou não Q.
Então, não P ou Q, dentro de um parêntese, ou não Q. Turma, lembrando que o P e Q representam proposições, representam frases. Então, vamos imaginar o seguinte. P significa Ana é artista. Q significa Beto é bancário. Então, para ficar fácil a gente decorar rapidamente aqui. Então, o que eu estou dizendo aqui é algo do tipo assim. Ana não é artista ou Beto é bancário. Se fosse em linguagem corrente, né? Ana não é artista ou Beto é bancário, vírgula, ou Beto não é bancário. Seria isso. Eu estou trazendo uma linguagem simbólica, mas que representa uma linguagem corrente, em lógica, certo? E o que eu quero definir é o seguinte. Qual será a valoração para essa minha sentença? Eu vou definir agora aqui. Para P verdadeira e Q falsa. Vamos fazer juntos? Vamos lá, então. Nós precisamos saber qual vai ser agora a valoração final para esta sentença, considerando que a minha proposição P eu devo entender que é verdadeira, ao passo que a Q é falsa. Vamos resolver? Vamos ver como é que fica? Para não nos confundir, porque eventualmente vai aparecer o valor V maiúsculo, então eu vou trocar esse símbolo aqui que quer dizer ou, eu vou trazer por essa escrita aqui que eu acho que fica melhor. Compreendem, gente? Só para não ficar aquele V ali, para não confundir. Turma, atentem aqui, por favor. Qual é o valor da minha proposição P? É verdadeira. O que eu tenho aqui? Não P. O que eu vou ter, portanto? Falso. Todos entendem? A negação interfere, troca o valor. O que é a Q? Eu só troquei, ao invés do símbolo, eu escrevi ou. Porque se eu botasse um V aqui, eventualmente pode confundir com outro V de valor, é só por isso que eu troquei. Muito bem. O que é a Q mesmo, gente? A Q é falsa, então eu só estou substituindo as valorações. Como a minha Q é falsa, não Q vai virar o quê? Verdadeira. Certo? Muito bem. Então atentem uma coisa agora aqui. Qual é a prioridade? Qual é o operador que eu tenho que fazer primeiro? É o que está dentro do parênteses. Isso aqui é um ou. Como é que fica essa parcial aqui? Um ou que tem dois falsos vira o quê, gente? Falso. Então, esse resultado aqui é falso ou verdadeiro. Agora eu vou fazer esta final, entre aquela parcial que eu obtive antes e a minha proposição da direita, que tem valor verdade, regra do ou, coincidentemente é o mesmo ou. Como é que fica esta formação? Com esta formação, qual é o valor do meu... Qual o resultado final aqui, gente? Vai ser verdadeiro. Reparem que o ou, ele só é falso quando? Quando as duas forem falsas. Não é o caso, portanto, deu verdadeiro. Estão me entendendo todos? Muito bem. O que eu quero que vocês observem, então? Esta sentença, dados esses valores aqui, ela mostrou ser verdadeira. Mas eu quero verificar agora, se eu fizer alguma alteração nessas valorações de P e de Q, eu quero ver se vai alterar a valoração dela. Então eu quero que a gente faça o mesmo agora com a sentença, a mesma sentença. Só que eu vou botar os valores exatamente contrários aqui. Eu quero que a gente defina que a P seria falsa, ao passo que a Q seria verdadeira. Ok? Eu dou um minutinho para vocês, façam o mesmo que se fez ali em cima, só trocando essas valorações agora, e vejam qual vai ser o resultado final. É a mesma sequência aqui de operações, só trocando agora as valorações. Vão estruturando e a gente já conversa na sequência. Podemos e quem sabe vendo juntos. Vamos lá então. Reparem que agora são essas valorações aqui que eu vou trazer. Esqueçam aquelas lá. Aqui, P é falsa, não P vai ficar verdadeiro. Acompanhando, gente, todos? Aqui é verdadeira. Então aqui é a própria Q verdadeira.
Mas aqui agora é não que. Se for não que, vai virar o que aqui? Falso. Beleza, gente? Tranquilo isso? Ok. Essa parcial aqui, qual é o resultado? Aqui. Qual o conector? Ou. Vera Fischer, Edson, é só para ser então. Lembra? Então a gente tem que ter em mente qual o conector. Conector é ou. A regra do ou, 2 falsos para ser falso. Eu tenho 2 falsos aqui? Não. Então o que é essa parcial? Verdadeira. Ou a outra aqui, que eu sei que é falsa. Qual é o resultado final para esse ou agora, gente? Verdadeiro. É verdadeiro novamente. Então eu quero que vocês observem uma coisa aqui. Para esses valores aqui, P verdadeira, Q falsa, eu observei que essa sentença tem um valor final verdadeiro. Aí eu fiz uma inversão total aqui. A minha P que era verdadeira virou falsa, a Q que era falsa virou verdadeira, e novamente a sentença foi o quê? Verdadeira. Não precisa... Isso aí é uma dessas duas aí, uma tautologia? Não. Eu não posso definir que ela é tautologia ainda. Por quê? Vamos entender uma coisa. Reparem, com essas duas valorações, com essa valoração aqui, ela ficou verdadeira. Com esta valoração, ela ficou verdadeira. Mas será que eu explorei todas as possibilidades de valoração? Não. A gente vai ver o seguinte. Eu ainda teria aqui o seguinte. Deixa eu anotar para vocês aqui. Para P verdadeira e Q verdadeira. Reparem, é a mesma valoração que eu trouxe antes? Não. Então ainda existia uma outra forma diferente. E qual a última que está faltando aqui? Eu quero que vocês me digam. Qual seria? O que ainda estaria faltando? O P falso e o Q também o que, gente? Falso. Percebem que faltavam estas? Agora eu encerrei todas as possibilidades. Só que eu posso assegurar para vocês que essa mesma sentença, quando eu estruturar esta valoração, ela vai ser o quê? Verdadeira. Não vou mostrar agora aqui, mas ela vai ser verdadeira. E quando ambas forem falsas, ela também vai ser verdadeira. Nesse sentido, agora, tendo essas 4 confirmações, eu posso definir que essa sentença é o quê? Então, uma tautologia. Só que reparem que seria, se a gente fosse utilizar essa forma aqui, é muito trabalhoso, é muito demorado. Imagina, quando a gente, para vocês terem uma ideia, quando a gente tem 2 proposições, eu vou ter 4 possibilidades de valoração. Só que, eventualmente, eu posso ter uma sentença em que aparecessem 3 proposições, e aí a gente teria 8 possibilidades de valoração, porque isso aqui é sempre em potência, gente. Aí eu teria que fazer 8 vezes a mesma coisa, certo? Pois bem, o que reúne exatamente esse trabalho de a gente fazer, mas não desse jeito? É estruturando a tabela verdade. É com a tabela verdade, então, que a gente faz. Para essa questão aqui, nós vamos fazer agora, vocês vão entender, a gente vai conseguir, num único modelo, a gente vai conseguir estruturar esta sentença, definindo esta valoração, esta e esta, simultaneamente. Essa é a jogada da tabela verdade. Beleza? Vamos entender, então, como é que é? Muito bem. Então, apontado isso, gente, isso aqui era só para a gente poder entender qual é o assunto, o que a gente vai abordar. Eu vou apagar então aqui, não há necessidade de vocês copiarem isso aqui. Eu quero que vocês anotem então o seguinte agora, expressões lógicas, anotem isso, expressões lógicas. Então anotem lá o título, expressões lógicas. Algumas bancas, gente, podem chamar de sentenças. Proposições, por que não? Pode ser proposições também. A Fundatec, de vez em quando, chama de fórmula. Então, a gente tem outros nomes aí, para sentenças, expressões lógicas. Pode ser sentenças, pode ser proposições, pode ser fórmulas. E a Carol Chagas chama do que, professor? Chama de expressão lógica mesmo. Quando ela faz menção, é a expressão lógica que ela chama. Muito bem. Gente, o que é uma
expressão lógica? O que é uma sentença? Vamos botar um exemplo aqui para vocês entenderem. É exatamente essa que a gente trouxe ali. Como é que ela era? Não P ou que, é isso? Não P ou que ou não que. Reparem, o que eu tenho aqui? Eu tenho uma expressão lógica. O que é a expressão lógica, então? É uma expressão, pessoal, que vai trazer isso aqui, se vocês forem observar, é uma sentença, é uma proposição composta. Quais os conectores que nós temos aqui? Temos o ou, aqui tem ou também, a gente tem a figura da negação, e nós temos as letras que representam proposições simples. A minha P é uma proposição simples. Aqui é outra proposição simples. Eu tenho, portanto, uma expressão lógica. Expressão lógica é isso, a gente não vai conceituar. Só o exemplo já basta para a gente entender. Agora, olhem essa daqui, por favor. Reparem, a gente pode ter algumas diferentes. Olha essa daqui. Também é outra. O que nós temos agora aqui? Uma sentença, uma expressão lógica, uma proposição, uma fórmula, mesma coisa. Só que agora, aqui nesta, são quantas proposições simples que estão envolvidas aqui, gente? 3. A gente tem A, representado por A maiúsculo. Tem B? Tem C. Se eu fosse fazer daquele jeito lá, eu teria que estruturar quantas vezes as continhas aqui para ver qual é o resultado. 8 diferentes, eu já vou entender agora por quê. São 8 combinações que eu teria para 3 proposições. A gente teria 8 formas diferentes. As 3, 2 na 3, exatamente. Vejam, as 3, tipo assim, quer ver? A, B e C. As 3 não podem ser verdades? Pode. As 2 primeiras verdades e a última falsa? Pode. Pode ser a primeira verdade, a do meio falsa e a outra verdadeira. O que ainda estaria faltando aqui? VVV, VVF, VFV, acho que aqui já foi. Agora a gente poderia ter, ainda temos V, deixa eu ver, F, F. Estão vendo isso? Foram 4 diferentes até agora, não foram? E aí eu posso ter agora começando pelo F, FVV, FVF, FFV. Estão me entendendo, gente? 8 ao todo. Só que assim, tem uma maneira bem fácil de a gente poder entender sobre esses valores, eu já vou explicar agora então. Então, gente, como é que se faz para poder resolver essas questões, né, que envolvem expressões lógicas? Vocês vão anotar, então, agora aí, tabela verdade, abaixo. Então, vamos falar da tabela verdade, vamos entender como é que se estrutura uma tabela verdade, para resolver essas questões. Então, anotem lá, tabela verdade. Notem o seguinte, número de linhas. Igual 2 elevado na N. Eu botei o N de azul aqui, não é por nada de especial, não. Só para chamar mais atenção. N é o número de proposições simples envolvidas na sentença. N é o número de proposições simples envolvidas na sentença. E aqui sempre vai ser 2. Okay? Esse número aqui da fórmula, isso é uma fórmula, gente, isso nunca vai mudar, certo? É sempre 2 elevado na N. Esse 2 aqui, para vocês saberem, por que aqui é 2? Porque nós estamos lidando com sentenças que trazem proposições, né? Toda proposição, quais são as valorações que uma sentença pode assumir, gente? Uma proposição pode assumir. Ou ela é o quê? Verdade, ou ela é o quê? Falsa. São quantas possibilidades, portanto, sempre? 2. Esse 2 vem daqui. Ou é verdade ou é falso. Agora, o N vai variar
da minha sentença. Eu vou então ter que olhar a minha sentença e ver quantas proposições simples que estão envolvidas. Se forem 2, vai ser 2 ao quadrado, aí eu resolvo, vai dar 4 linhas. Se forem 3 proposições envolvidas, vai ser 2 ao cubo, e aí, portanto, vai dar 8. É aquilo que a gente vinha mostrando. Vamos fazer o seguinte, então. Vamos pegar a primeira da nossa listinha aqui. Primeira, que é justamente a mesma que eu trouxe agora. Observem ali que é a mesma. Então, a gente vai estar resolvendo com a tabela verdade, para poder mostrar se ela é tautologia. Eu deixei a lista, não te importaram? Não? Tranquilo. Ótimo. Muito bem. Ok? Vamos lá, então. Turma, uma coisa só que eu preciso que vocês acrescentem aqui abaixo é o seguinte. Algumas sentenças, elas não vão usar a figura do parênteses. Na maioria das vezes, a banca vai trazer os parênteses, que deixa bem claro para a gente que a gente tem que primeiro resolver parênteses, a gente sabe disso. Só que a gente pode ter uma sentença, por exemplo, como essa daqui. Olhem aqui, por favor. Apareceu uma sentença dessa forma aqui. Primeiro me diga uma coisa, quantas proposições simples eu tenho envolvidas aí? 2, certo? Não confundir o seguinte, professor, mas são 3. Não, na verdade são apenas 2. Eu tenho P, eu tenho Q, aqui o que aparece, gente, é a negação, mas é da P. Então são 2 apenas. Portanto, seriam quantas linhas aqui? 4. 4 linhas, porque vai ser 2 elevado ao quadrado, já que N representam 2, é P e Q, é o número de proposições simples que eu tenho envolvidas aqui. Então, 2 ao quadrado vai dar 4. A dúvida é a seguinte, para eu poder resolver essa sentença, eu fico na dúvida do que eu resolveria primeiro. Será que eu preciso fazer o se P então Q aqui, e aí com essa parcial eu faço aquele meu E com a outra lá? Ou será que o que eu preciso fazer aqui primeiro é o Q e não P, e aí com essa parcial eu resolvo C então depois? Percebe que a gente não tem como saber, são 2 operações. Então, pessoal, assim como lá na matemática, se eu trouxesse isso aqui para vocês, por favor. Análogo àquela ali, vejam que tem 2 operadores, aqui tem um operador, aqui tem outro operador. O que se faria primeiro aqui? Eu faço primeiro a multiplicação. Não é pela ordem, então, da esquerda para a direita, não. Existe um outro patamar que mostra que eu tenho que fazer a multiplicação primeiro. Com os operadores, a gente tem isso também. Então, vocês precisam decorar essas regras aí. Anotem, portanto, o seguinte, prioridades. Nós temos que entender o que se faz primeiro, o que se faz depois. Então, vamos trazer de uma maneira bem simples aqui as prioridades. Fazer uma caretinha aqui, para vocês decorarem. Opa. Assim. Então fica bem fácil de decorar com a caretinha aqui. Gente, quanto mais abaixo o operador, ele é dito mais forte. Importante a gente entender isso. Que o tio é o mais fraco. Na sequência vem o E e o O, que estão no mesmo patamar. Um pouco mais forte que o E e o O vem o C, então. E o mais forte de todos é o... Eu tomei a liberdade de fazer uma boquinha feliz aqui. É esse daqui, tá, gente? Ele é retinho. Não é curva, tá? É retinho, mas eu fiz assim. Só que é importante que a gente entenda uma coisa. O que significa ser forte? O aluno, às vezes, confunde a ideia de ser forte. Gente, na guerra, fortes são aqueles que morrem ou aqueles que sobrevivem. Eu sei que é uma coisa terrível de falar, mas a guerra existe. Forte é quem sobrevive, beleza? Então, quem é mais forte aqui? É o mais ou é o vezes? É o mais. Não é o que sobrevive? Olha para cá. Quem sobreviveu? Quem continua na minha operação aqui? É o mais. O vezes, ele já foi. Por quê, gente? Porque ele é fraco.
Quanto mais abaixo, é mais forte. Ou seja, eu vou fazer por último, não por primeiro. Beleza? Entenderam? Então, quanto mais abaixo, mais forte. Olhando para cá, então, de acordo com as regras ali, nós temos o não é mais fraquinho, né? Temos o E e temos o C, então. Quem que eu vou fazer primeiro? É o E ou é o C, então? É o E primeiro. Fazer primeiro. O E. Vou resolver primeiro o E. Por quê? Porque depois de resolvido o E, quem é mais forte, quem ainda vai estar na minha sentença é quem? É o C, então. É isso que nós temos que entender. Ficou claro, gente? Quanto mais abaixo, é mais forte. Muito bem. Ok. Vamos lá, então. Vamos fazer a primeira sentença. Então, vamos lá. A sentença é P, não P, né? Não P ou que, fecha parênteses, ou não que. Muito bem. Eu já havia informado para vocês que ela é uma tautologia, mas vamos entender agora como é que a gente conclui a partir da tabela verdade. Tá bom? Vamos aprender a estruturar a tabela verdade, então. Vamos lá. Então, não P ou que, ou não que. Desculpa a ignorância, o primeiro elemento a ser trabalhado é o que está entre parênteses? Sim, o parênteses sempre vai priorizar. Nessa questão aqui, eu não precisaria me preocupar com ordem de operadores, embora que eles sejam o mesmo, se tu for observar, né? Por quê? Porque o parênteses é que faz com que eu faça primeiro, sempre, gente. O parênteses sempre faz com que a gente resolva primeiro. Vejam que, se eu tivesse isso aqui, eu não faria o vezes primeiro. O que eu faria primeiro? O mais, certo? Porque o parênteses, então, define isso. Turma, mas vamos lá. É parecido com as expressões numéricas, tem uns detalhezinhos ou outros que são diferentes. Primeira coisa, nós temos que definir quantas linhas vai precisar ter essa minha tabela verdade. São quantas proposições simples aqui? 2. Portanto, o número de linhas vai ser 2, elevado no quê, gente? Na 2, portanto, 4. Então, vamos lá. Então, vocês vão montar uma tabelinha que tenha 4 linhas. Eu quero chamar a atenção para o seguinte, nós precisamos, na verdade, gente, não de 4, a tabela vai ter 4 linhas, só que eu preciso de 5 linhas aqui, eu preciso de 5 espaços horizontais, porque além dos 4 que fazem parte da minha tabela, eu tenho que ter aqui em cima um espaço para ir colocando as parciais, para a gente resolvendo parcialmente a sentença, até chegar no final. Então, sempre vai ser o número de linhas é 4, eu vou ter 5 espaços. O número de linhas é 8, eu vou ter 9 espaços, sempre tem que ter um em cima, certo? Beleza, vamos lá então. Primeira coisa da tabela é isso, identificamos o número de linhas, estruturei as linhas. Professor, como é que é agora? Agora é o seguinte, gente, tem algumas regrinhas que vocês têm que decorar. Primeira coisa que a gente vai dispor aqui em cima são as proposições envolvidas. Só que eu quero chamar a atenção para um detalhe. Nós temos um padrão de estruturação das valorações que é feita com essas letras aqui sempre em ordem alfabética. Então tomem cuidado, ordem alfabética. Quem vem primeiro, P ou Q? P primeiro, uma coluna para P, depois uma coluna para Q. Importante esclarecer que, ainda que na minha sentença eu fosse desse jeito aqui, olhem isso. A primeira que aparece é Q, mas eu tenho P e Q. E entre elas, quem que eu vou escrever primeiro na tabela? É a P, ordem alfabética, gente. Não esqueçam disso, certo? Não é a forma como aparece aqui. A forma é ordem alfabética. Beleza, agora é o seguinte. Gente, as valorações, isso aqui a gente tem que decorar, é uma regrinha. Lembram que a gente vai ter aquela em que as duas são verdadeiras, as duas são falsas, né? Então, o padrão, para a gente estruturar isso, é sempre assim. Tu parte da mais da direita, e aí tu parte do valor verdadeiro e vai alternando essa valoração a cada uma linha. Então, isso é um padrão, isso é uma regra. Todo professor sempre vai orientar assim, as bancas entendem dessa maneira. Isso aqui já é algo pré-definido. Verdadeiro, falso, a mais da direita, certo? Aí, imediatamente anterior, atentem bem ao seguinte, a gente parte também do verdade. Só que eu não posso manter, não copiem, só presta atenção. Se eu mantivesse a mesma valoração da outra,
VF, VF. Vocês observarão que a gente teria apenas duas combinações de valores. Aqueles em que as duas são verdadeiras e as duas são falsas. Ou as duas verdades de novo. Não faz sentido. A gente sabe que serão quantas combinações diferentes? 4. Então a jogada aqui é a seguinte. Tu parte do verdade, sim, que nem a outra. Só que tu dobra a alternância. Aqui nós alternamos, aqui na direita, não era cada uma linha. Agora eu tenho que dobrar. Quanto que é o dobro de 2, gente? O dobro de 1, portanto, vai ser 2. Então vejam lá. Verdade, verdade. Falso, falso. 2 verdades, 2 falsos. Isto é um padrão. À medida em que a gente for estruturando as próximas, umas 2 ou 3 vezes tu já vais ter decorado esse padrão, então, aqui de formação. Se é universal, sempre do mesmo jeito. Sim, diga, meu querido. Aí seriam 8 linhas, a mais da direita a cada uma, aí imediatamente da direita a cada 2, depois a cada 4, sempre dobrando. 1, dobro, 2, o dobro, 4, o dobro, 16, 8, 16, assim por diante, tá? A gente vai trabalhar daqui a pouquinho isso. Turma, fechou até aqui então? Esse é o padrão. Agora o seguinte, primeiro passo para resolver uma sentença é o seguinte. Nós temos que identificar aqui na sentença qual é o operador mais forte. Qual é aquele operador que a gente vai resolver como último passo. Então basta eu olhar uma coisa. Percebam que o parêntese deixa fraco, né? Então quem é que sobra de operador aqui? É esse ou não. Observem aqui. Quem é que está mais abaixo? É o ou é o não, gente? É o ou. Então ele é o mais forte. Portanto, observando esse ou aqui, tu vais pegar, marcar toda a tua expressão da esquerda e toda a expressão da direita. As expressões lógicas, pessoal, sempre vão ser separadas aqui em 2 partes. E no meio fica o operador que é o mais forte de todos. É sempre assim. Diferente de uma expressão numérica, que eventualmente, repare uma coisa aqui, quando a gente fosse fazer isso aqui, ó, 2 vezes 4 mais 3 vezes 5 mais 8 vezes 7. O que a gente faria aqui primeiro, gente? As multiplicações, concorda? Então daria quanto aqui? 8 mais 15 mais 56. Observe que eu fiquei com 3 parcelas aqui. Nas expressões lógicas não existe isso. A gente sempre vai ficar com 2 parcelas. Uma na direita e outra na esquerda. E no meio o operador mais forte. Sempre vai ser assim. Certo? Então, isso aqui difere um pouquinho das sentenças matemáticas aqui. Muito bem. Vamos lá. Feito isso, agora é o seguinte. Nós temos então, gente, que começar a resolver essa expressão aqui. A gente sempre vai começar pelo lado esquerdo, pela ordem que se escreve. Então, primeiro o lado esquerdo. Eu preciso que vocês entendam uma coisa agora aqui, por favor. Reparem que eu tenho uma sentença aqui que eu preciso formar, que é com esse conector. Que conector é esse? Ou. Então, eu vou fazer com a regra do ou, certo? E eu vou olhar nessas linhas aqui, para eu poder ver qual vai ser o resultado daquela sentença, com base na regra do ou, porque é o conector aqui. Só que reparem um detalhe. Para eu poder resolver esse ou aqui, esse ou tem que ser entre quem? Entre a proposição não P e a proposição Q. Eu tenho a Q na minha tabela, mas eu pergunto, eu já tenho a não P? Eu não tenho, porque originalmente eu só vou ter as afirmativas ali. Então, o que é preciso que eu faça antes de poder resolver essa sentença aqui? Eu vou ter que fazer a não P. Eu vou ter que ter essa não P disposta na minha tabela. Vocês me entendem? Porque, do contrário, eu não poderia resolver, a não ser que essa minha sentença fosse assim. Se ela fosse P ou o Q, eu já teria o P e o Q para poder usar de parâmetro. Como eu não tenho a negação da P, eu vou ter que fazer primeiro. Beleza? Muito bem. Gente, o que significa negar uma proposição? É trocar o valor. Então, vamos lá. A minha P não tem essa valoração aqui? A cada linha eu tenho que fazer exatamente o contrário. Então, vamos lá. Falso, falso, verdadeiro, verdadeiro. Entenderam, gente? Eu fiz a negação da P. É necessária esta negação. Muito bem. Agora eu quero perguntar uma coisa para vocês. No momento em que eu fiz a negação da P, eu já tenho então não P na tabela. Eu já tenho o Q na tabela? Tenho, está ali. Então eu já posso resolver esta sentença agora. Não P ou Q. Aqui na tabela,
eu quero chamar atenção para o seguinte, não preciso pôr o parêntese, eu até poderia pôr, mas não é necessário. O importante é eu entender qual vai ser a valoração que eu vou ter para essa sentença, não P ou Q. A cada uma das linhas a gente vai ver agora qual vai ser o resultado dela. Mas não há necessidade de botar parênteses aqui. Turma, qual o melhor jeito de fazer isso aqui? Eu quero que tu observes uma coisa. O conector é OU. E qual é a regra de um OU? O OU, ele só é falso quando? Quando as duas forem falsas. Então o que tu vais fazer é o seguinte, tu vais pegar assim com a ponta dos dedos e tu vais vir descobrindo de cima para baixo onde tu tens essas proposições que interessam, que é a não P e a Q, certo? Quero chamar atenção para um detalhe. Observem que na disposição aqui da tabela não está na mesma ordem que aqui. Vejam que eu tenho não P na direita, Q na esquerda. Aqui está o contrário. Só que como o conector é OU, não há problema nenhum nesse sentido. A gente só vai ter problema para poder interpretar o valor final quando o conector for centão. Daqui a pouco mais a gente fala sobre isso. O centão ele tem ordem, então a gente tem que tomar um pouquinho de cuidado. Mas por hora não tem problema. Então nós simplesmente vamos olhar nessas duas colunas, buscando onde eu tenha o quê, gente? Os dois falsos. Então vamos lá, me ajudem lá. Onde é que tem dois falsos aqui? Aqui tem. Estão vendo? Então, na linha, vamos fazer o seguinte, vamos usar um recurso aqui para facilitar. Gente, acrescenta aqui do lado o número das linhas. Isso aqui é só um recurso didático, mas vai auxiliar a gente agora aqui na aula. Não é todo professor que bota as linhas aqui, mas eu achei por bem colocar para a gente poder conversar, vai ficar mais fácil. Então, eu vou anotar essas linhas aqui. Veja, eu estou procurando dois falsos. Eu achei dois falsos em que linha aqui, gente? Na linha 2. Então, aqui na linha 2, o resultado dessa minha sentença vai ter valor falso. Eu tenho mais dois falsos? Não. Então, nas restantes das linhas, o valor sempre vai ser o quê? Verdade. Entenderam? Então, o falso só está aqui. Gente, reparem, a minha sentença não P ou Q, ela já está pronta aqui na minha tabela. No momento em que a expressão da esquerda estiver pronta, eu vou agora para o lado direito da sentença. O que eu tenho no lado direito? Eu tenho que ter não que. Eu te pergunto, eu já tenho não que? Não. Nós só temos não P. Porque aqui no início, gente, são só as afirmativas. É só o que a gente dispõe ali como padrão. Então, eu vou ter que fazer o quê? Não que. Então, agora eu vou preencher a tabela para não que. Vamos lá. Negar a que é negar esta sentença aqui, a segunda coluna, portanto. Então vai ficar como? Vamos lá. Falso, verdadeiro. Falso, verdadeiro. Neguei, portanto, deixa eu ajeitar esse Vzinho aqui. Neguei a proposição que. Certo até aqui, minha gente? Agora reparem um detalhe. Quando a sentença da direita está pronta aqui na minha tabela, ou seja, eu já fiz a da esquerda, eu já tenho a da direita agora. Então, nesse momento, eu cheguei à última análise que vai determinar se ela é tautologia ou não. Alguns autores, professores, fariam o seguinte, escreveriam toda essa sentença agora aqui. Eu costumo fazer assim, eu escrevo final. Para a gente ganhar tempo e ganhar espaço também, eu costumo chamar de final. O que significa essa final? Eu vou estar resolvendo essa sentença como um todo. E aí, lembre uma coisa, quem é o operador, aquele que é o mais forte, que nós identificamos lá no início, gente? É o OU. Então, eu vou fazer essa final agora com o operador OU. É o operador OU que vai ser utilizado para eu fazer a final. Só que eu tenho que ter em mente quais são as operações parciais aqui. Vejam, esse OU não entra o resultado dessa. E onde é que está o resultado dessa, gente? Está aqui nessa coluna. Deixa eu marcar aqui para vocês verem. Está nessa coluna aqui. Compreendem? E onde é que está o não que? Está nessa coluna aqui do ladinho. Então, não me interessam mais aquelas parciais. Para fazer a última análise, eu vou olhar essas duas colunas aqui. Que eu quero fazer o OU entre aquela que está aqui e esta que está aqui. Regra do OU não é dois falsos? Então, vamos lá. Onde é que tem FF aqui, gente? Não tem? Portanto, vai ser tudo o que aqui, gente? Verdade. E aí eu quero que tu entendas agora o seguinte aqui. Reparem, gente. Naquela hora, no início da aula, nós tínhamos feito com quais as valorações? A gente fez daquele jeito mais trabalhoso, com verdade, verdade, não foi isso?
E nós descobrimos que dava o quê? Verdade. Com qual outro que a gente fez? Acho que era não, a gente fez com V e F, na verdade, não foi? V e F. E olha o que a gente descobriu, verdade. Depois a gente inverteu totalmente, F e V, e deu o quê? Verdade. E aí eu mesmo comentei para vocês que quando se fizesse VV, se fizesse o FF, também daria o quê? Verdade. Então essa é a utilidade da tabela verdade, certo? No momento em que eu chego, olhem bem, na última coluna, a despeito das parciais, não importam as parciais, o que é importante é que é o final. Para cada uma das combinações de valores, para as duas proposições, a sentença sempre mostrou ser o quê, gente? Verdade. O que ela é, portanto? Tautologia. É isso aqui que é, portanto, a definição. Nós definimos agora que essa sentença é uma tautologia. E a brincadeira é essa, gente. Demoradinho? Para algumas sim, para outros menos, mas eu tenho que treinar. Uma observação, acrescenta aqui ao ladinho. Tautologia, pessoal, é o tipo de sentença, então, que é sempre verdadeira. Esse é o conceito. É uma sentença sempre verdadeira. Reparem que essa sentença aqui, ela é sempre verdadeira, a despeito aqui dos valores que eu atribuo. Quando as duas forem verdades, ela é verdadeira, mas se for uma verdade de outra forma, ela sempre vai ser verdadeira, por isso ela é tautológica. Eu posso ter também um outro tipo de sentença em que, na última análise, olha o que acontece aqui. Pode acontecer isso. Ela sempre vai ser o quê? Falsa. Ou seja, uma sentença sempre falsa. Tem nome? Tem. Contradição. Tem lógica nesse nome, professor? Oi? Tem lógica nesse nome, contradição? O nome, na verdade, eu não sei a origem, por que a palavra contradição, não sei te dizer. Realmente não sei. Assim como também tautologia, essa palavra tautologia, se a gente buscar o conceito dela no dicionário, provavelmente não é o da lógica, vai ser algum outro. Mas, em termos de lógica, é uma sentença sempre verdadeira. Assim como a contradição é uma sentença que é sempre falsa. E nós temos ainda, gente, uma terceira possibilidade. São só 3. Isso, exatamente. Então, imagine o seguinte, comigo aqui, por favor. Eu resolvi uma sentença e eis que na última tabela apareceu isso aqui. Olhem para isso aqui. E aí a grande sacada é a seguinte, tu vais olhar, é tautologia? Não, não é. É contradição? Também não. Se não for uma, não for a outra, o terceiro nome que se dá é contingência. Qual é a relação entre a contingência e o que ali da tabela verdade, professor? Qual o que tu dizes? P, que ali do... Não, o P e Q são as proposições. O que ali do verdade, falso. Aqui tu dizes? Não, não tem nenhuma relação. Isso aqui é um padrão que se estabelece para a estruturação de uma tabela verdade. Toda tabela verdade parte deste princípio aqui, parte desta formação de valores. Isso é uma regra para formar os valores. Agora, o fato de ela ter esses valores aqui no final, na última análise, mostram que essa sentença aqui, dependendo das valorações que tu tenhas, ela, por exemplo, para essa sentença, eu não sei qual é a sentença, mas imaginem o seguinte, para P verdadeira e Q falsa, ela mostrou ser o que? Verdadeira. Mas quando a P for verdadeira e a Q for falsa, ela vai ser o que? Falsa. Então é nesse sentido. Eu tenho aqui uma forma de contingência. Importante que vocês entendam uma coisa. Gente, a contingência tem várias formas. Olhem para isso aqui, por exemplo. Final. V, 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 F. É contingência também? É. E não é igual àquela, certo? Importante entender isso, então. Então, contingências, nós temos variadas formas. A tautologia é única, tudo verdade, a contradição é tudo falso. Muito bem. Agora, então, seguir treinando. A gente vai fazer mais algumas, depois eu posso dar algumas dicas para facilitar, porque realmente isso aqui é trabalhoso. É, de fato, trabalhoso. Vamos fazer mais uma? Gente, nós temos aqui na frente... São questões só para a gente treinar agora inicialmente. No verso da folha, aí vocês terão questões de banca. Vocês vão ver como é que as bancas cobram esse tipo de questão. Vamos ver se dá tempo de a gente resolver pelo menos uma dessas de banca, mas antes eu preciso que a gente treine para pegar bem o jeito aqui. Vamos ver uma ainda com 2 sentenças, 2 proposições. Vamos dar uma olhada na 8, ok? Então, vamos dar uma olhadinha na 8.
Vocês têm o gabarito, eu apontei aí abaixo também o gabarito, para todas elas depois, quando vocês forem treinar em casa. Então vão escrevendo primeiro a sentença 8, e aí vamos ver quantas linhas para essa tabela verdade. São 3? Deixa eu ver. Pois é. Eu acho que não é hora ainda de fazer com 3. O que vocês acham? Poderíamos fazer com 3? Já pode ser com 3? É a mesma coisa. Na verdade, é tudo a mesma coisa. A diferença é que aqui vai ser 8 linhas ao invés de 4. Mas é a mesma ideia. Vamos fazer juntos, então. Vamos fazer essa. Ok. Então, nós temos P, E, Q, num parêntese. Temos aqui uma setinha de C, então. No outro parênteses, o que se tem, gente? P, C e somente C, Q ou R, fecha o parênteses. Muito bem. Primeira coisa, quantas proposições simples envolvidas aqui? 3. Então, 2 elevado ao cubo, quantas linhas? Portanto, 8 linhas. Então, vamos lá, 8 linhas. Professor, mas aparece assim nas provas? Aparece sim, gente, com 8 linhas. Ainda que seja com 8 linhas, mas ela é uma sentença relativamente simples. Vejam que em toda a extensão dela não tem nenhuma negação. Então é um pouco mais simples de ser feita, né? Só tem afirmativas aqui, então é tranquilo. Não esqueçam que são 9 espaços, né? Eu vou numerar aqui. As letras em ordem alfabética. Reparem que agora são 3 colunas só para as proposições simples ali. Então, P, Q e R. Na hora da prova, lembrando, isso é uma coisa, gente, que é importante que a gente vá treinando desde agora. Eu sei que alguns de nós somos bem caprichosos, né? Tu não tem todo esse, tu não tem régua, tu vai ter no máximo uma segunda caneta, não sei nem se, pode usar a segunda caneta na prova? Acho que nem isso, né? Tu vai ter uma, sei lá, não sei como é que é. Pode, 2, pode. Beleza, aí pode servir para, mas assim, então, caprichoso é uma virtude, mas no caso para a prova, o capricho às vezes não é virtude, sinceramente. Faz meio que na mão, vamos lá. Beleza? Vamos lá. Valorações aqui. A mais da direita começa com o quê, gente? Com verdade e alterna a cada uma linha. Não esqueçam que isso aqui é um padrão. Então, a mais da direita começa com verdade, alterna a cada uma linha. A imediatamente anterior, a gente está vindo da direita para cá. Agora, eu vou partir do verdade, mas vou alternar a cada quantas? 2, o dobro, né? VV, FF, VV, FF. Cada 2. E agora, aqui na ponta? A cada 4. É dobrando, gente, o dobro. 1, o dobro, 2, o dobro, 4. Okay? Partindo do verdade. 4 verdadeiras, 4 falsas. Muito bem. O que a gente vai observar? Que nós temos aqui, de fato, aquelas 8 valorações. Lembra que eu havia mostrado? 3 verdades.
As duas primeiras, aqui falso verdadeiro. Aquelas que eu havia trazido naquela hora lá. Muito bem. Feito isso, ok, minha gente? Agora a jogada é a seguinte. Gente, atentem aqui comigo, por favor. Nós temos que identificar qual é o operador que é o mais forte, aquele que vai ser feito por último. Olhando para os operadores que estão ali com base na nossa caretinha, quem é o mais forte? Pois é, fica a dúvida agora. É o C e somente C? Repara o seguinte, se a sentença estivesse desse jeito, seria o C e somente C. Por quê? Porque eu tenho E, eu tenho C então, eu tenho OU, eu tenho C e somente C, e o que está mais abaixo é o C e somente C. Só que no momento em que eu tenho é aqui, né, que está o parêntese, né? No momento em que eu tenho esse parêntese aqui, gente, o parêntese, vocês lembram que enfraquece? Então, quem que ficou mais forte? Mais forte é o C então. É isso que eu tenho que ter em mente. Fechou? Tranquilos? Muito bem. Se eu não tivesse aqui, não tenha dúvida, seria o C e somente C. Então eu ia me preocupar em resolver esta sentença, esta daqui. No momento em que eu tenho o parênteses aqui, é esse o mais forte. Então tu vai separar esta sentença desta sentença aqui. Certo? Sempre o operador mais forte. E a dica que vai é o seguinte, um operador, gente, só o fato de ele estar fora do parênteses já deixa ele mais forte que aquele outro que está lá. Tá? O parênteses sempre vai enfraquecer. Muito bem, vamos começar a resolver? O que eu tenho aqui no lado esquerdo? P e Q. Eu já tenho as proposições postas bonitinhas aqui? Sim, não tem negação nenhuma, então vamos lá. P e Q. Então vamos resolver P e Q. Regra do E. Qual é a mesma regra do E? Duas verdades para dar verdade. Olhando em que linhas? Quais as colunas, perdão? Coluna do P e do Q. Então vamos lá, onde é que tem verdade? Verdade aqui, na 1 e na 2, eu vou marcar já. E aí tu vais passando agora, gente, os teus olhos de cima a baixo aqui, tu vai ver que não tem. E eu quero te chamar a atenção para o seguinte, eu costumo sempre dizer isso, existe algo da psicologia, não sei se tem alguém da área que pode me ajudar, corroborar o que eu estou dizendo. Tem algo que é chamado reflexo condicionado. O que significa isso? É o seguinte, a gente pensou na regra primeiro, o que eu quero achar? Duas verdades. Então, no momento em que aparecer isso, gente, o meu cérebro vai me sinalizar. Aqui tem verdade, verdade. Aqui tem. Se tu olhares aqui de cima até embaixo, e em nenhum momento tu parou aqui, é porque porque não tem. Porque se tivesse, teu cérebro teria te sinalizado e tu, opa, aqui tem, tu pararia. Isso funciona com todo mundo. Certo? Funciona com todo mundo. Diga. Eu sei que tu desculpa os ignorantes, que o senhor tem vocação para professor. Sim. Diz uma coisa, aí entra em conclusão? Não, nesse caso não. Não. Tautologia não há inconclusões. Todas as análises que a gente vai fazer aqui, elas são feitas, tu vai sempre chegar num valor verdadeiro ou falso. Não existe conclusões aqui. Turma, fechou então? Nos demais vai ser tudo o quê, gente? Tudo falso. Ok, muito bem. Então a sentença da esquerda está pronta. Já posso ir para o lado direito agora? Posso. Só eu quero chamar a atenção para um detalhe agora. O que eu tenho que fazer primeiro aqui? Entre estes operadores que estão aqui, tem um que é mais fraco. Quem é o mais fraco? É o C e somente C ou é o OU, gente? É o OU. Então, primeiro eu vou ter que fazer o quê? Eu vou ter que fazer isso aqui. Eu não vou poder fazer o C e somente C. Vocês estão me entendendo, gente? Primeiro é necessário Q ou R. Para depois eu poder, então, fazer o P, C e somente C, Q ou R. Ficou bem claro, gente? Que eu não... Porque na guerra, quem morre primeiro? É o forte ou é o fraco? Essa é a ideia, o forte é o que sobrevive na guerra. Ok? Então ele vai ser feito por último. Ele é o forte, ele é o que sobrevive. Então o Q ou R é fraco, ele vai primeiro. É triste, mas é bem isso mesmo, ele vai primeiro. Vamos lá, Q ou R. Gente, regra do OU, qual é a regra do OU mesmo? Dois falsos? Onde é que eu vou olhar? Aqui na Q e na R. Professor,
tá bem na ordem, bonitinho, ó, Q, depois R, beleza, não tem problema. Ainda que não estivesse na ordem aqui na tabela, não teria gádio. Me ajudem lá, onde é que tem 2 Fs? Vocês me sinalizem olhando para cá. Aqui tem, falso. Onde mais? Aqui tem, falso. No resto é tudo o que, gente? Verdade. Só tem 2 falsos nessas linhas ali. Certinho? Ok? Muito bem. Agora repare um detalhe. Eu já tenho isso aqui pronto, está aqui na minha tabela. O que eu vou fazer agora? Agora eu vou fazer esta sentença aqui. Vamos apontar ela aqui então. O que eu vou fazer agora? P, C e somente C, Q ou R. Repare, eu tenho que fazer o C e somente C entre a proposição P, onde é que ela está, gente? Está aqui. E onde é que está a Q ou R? Está aqui. Então, nessas 2 colunas agora, que eu vou olhar, fazendo a regra de quem aqui? Do C e somente C. Qual é a regra do C e somente C? Valores lógicos iguais para ter verdade. Então, me ajudem lá, vocês olhando, fica difícil de eu ir descobrindo. Onde é que tem verdade olhando aqui? Linha 1 tem verdade? Tem, os valores são iguais. Na 2, são iguais. Olha lá, gente. Verdade, verdade, iguais. Verdade, verdade, iguais. Verdade, verdade, iguais. Na 4ª, diferentes. Na 5ª, diferentes. Na 6ª, diferentes. Na 7, diferentes. Na 8, iguais de novo. Então, na 8 é verdade. Acompanharam? Certo? Estão vendo? Aqui são iguais de novo. Muito bem. Então, a gente tem verdade na 1, 2, 3 e 8. Certo até aqui? Agora, repare um detalhe. Essa sentença da direita aqui, não está prontinha na minha tabela? Está pronta. Então, eu cheguei, vou apagar aqui para não nos confundir, eu cheguei à análise final. Sempre que a sentença da direita, pessoal, estiver pronta na tabela, considerando que tu já fez a da esquerda antes, né, que a gente sempre faz primeiro a da esquerda para depois ir para a direita. Então agora vai ser a última análise. Qual é o operador, aquele que é o mais forte, que eu reservei desde o início lá já, o C, então, entre que parciais? Eu sempre tenho que ter em mente, gente, a análise que eu vou fazer entre que parciais que é. Onde é que está P e Q? Está aqui na 3ª coluna. Onde é que está P, C e somente C, Q ou R? Está aqui nessa penúltima coluna. Então, a gente vai olhar agora nestas 2 colunas, e aí eu quero chamar a atenção de um detalhe. O C, então, gente, ele tem ordem. Vocês sabem que, qual é a regra do C, então? Vera Fischer é falso. Se for Fischer Vera, dá falso também? Não. Então, ele tem ordem, Vera Fischer. E a leitura que a gente tem que fazer é no sentido de como a expressão está. Então, para eu achar Vera Fischer, eu vou ter que achar Vera Fischer onde? Vera Fischer. Só que aí vocês vão reparar que, como a gente sempre resolve a expressão da esquerda primeiro, para depois fazer a da direita, as minhas 2 sentenças postas aqui na tabela já vão estar na mesma ordem. Vejam que P e Q não está na esquerda aqui. Essa última não está na direita, então tu vai fazer a tua leitura Vera Fischer normal. Haverá casos, no entanto, que a gente vai observar que tem que fazer a leitura contrária, mas aí eu chamo a atenção depois. Vamos lá. Gente, Vera Fischer. Temos Vera Fischer em algumas dessas linhas? Aqui não tem, aqui não tem. A partir daqui agora, olhem para cá, não é tudo F aqui? Se é tudo F, tem como dar Vera? Não. Então eu já sei que essa sentença aqui é o que, gente? É outra tautologia. Ela é uma sentença tautológica. E é isso, pessoal. Demoradinho? Vai depender do teu treino, na verdade. Mas não tem muito o que fazer. Esse tipo de sentença aqui, tu tem que saber realmente montar na tabela e resolver. Algumas questões, tem algumas equivalências que a gente pode mostrar para vocês depois, mas para essa questão nós não tínhamos isso, então tinha que ser feito mesmo. Vamos ver mais? Agora eu quero... Eu lembrei de uma questão que tu ensinou uma vez, era muito longa, eu não aguentava mais fazer PPOE, eu estava fazendo os pontos
Ah, pode ser uma dica. E daí, quando era falso, é só fazer um isso. Pode ser. Gente, as legendas é por tua conta. É trabalhoso? É. Então, o que a gente puder fazer para facilitar a vida, claro, para eu poder fazer em menos tempo, especialmente essas coisas que são muito demoradas. A sugestão que eu te daria aqui é o seguinte: o V é fácil de fazer. Ó, no V não se perde tempo. Concorda? V. Agora, F, eu estou dizendo por mim, eu não consigo fazer um F pelo movimento, é que eu perco mais tempo. Tem alunos que fazem assim, no F ele bota ponto. Contanto que eu saiba que aquilo ali é F. Entendem? Ó, vou montar minha tabela. Na primeira coluna é o quê? Verdade, falso, verdade, falso, verdade, falso. Verdade. Pronto. Agora é a cada 2. Agora a cada 4. Sabe? É tudo uma questão de tu definir como é que tu vai resolver isso. Mas para essas coisas que são demoradas, sugiro, gente, é importante, não te preocupa. É só tu começar a treinar, para ti o F vai virar ponto e está resolvido. Não tem problema, vai ser ponto. Ok? Vamos ver mais uma? Quero que a gente veja agora a questão número 12. Vamos dar uma olhadinha na 12. Também vai ser com 8 linhas. Então vamos dando uma olhadinha na 12. Essa eu vou fazer com ponto. Pode ser? Vocês não se opõem? Vamos fazer o F em vez de R botar ponto? Vocês vão ver que não tem erro. Eu me abstenho. Tu te abstens. Gente, primeira coisa, quantas linhas? São quantas proposições simples envolvidas? 2 dá 3? 2 dá 13. Então, portanto, 8, né? Então, vamos lá. Ordem alfabética, não esqueçam. Ordem alfabética. A mais da direita, verdade, falso, verdade, falso. Vamos lá, então. Que tal? Se vocês acharem ruim, depois podem botar o F, enfim. Só para a gente ganhar tempo, mas é uma sugestão aqui. Eu, tipo assim, não, professor, eu pretendo, aí eu não marco nada. Eu acho que o não marcar nada pode causar uma certa insegurança, mas o ponto não. Aqui é cada 2, não é? Esse ponto aqui, deixa eu fazer uma coisa aqui. Que a gente já resolve esse probleminha aqui do ponto. Beleza, não temos aquele ponto para confundir ali. E aqui? Verdade, 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 verdade. Então, onde tem ponto, é falso. Mas faça como tu achar melhor, gente. Beleza. Primeiro passo. Qual é o primeiro passo? Vamos lembrar? Bati a cabeça e esqueci. Vocês vão me dizer. O que eu preciso agora? Primeira coisa, olhei para cá. Como é que eu vou... O start aqui é o quê, gente? O mais forte. O mais forte. Quem é o mais forte? Por favor, onde é que está o mais forte? Tá, mas qual deles? É esse? É esse ou é esse? Ah, esse daqui. Claramente é esse. Porque está fora do quê? Do parênteses. Beleza. Então,
eu vou me concentrar nisso aqui, depois nisso aqui. E vou começar pelo lado esquerdo, sempre o lado esquerdo. Gente, só que agora, reparem que aqui no lado esquerdo, essa expressão já não é tão simples, né? Ela já tem algumas parciais aqui, portanto, eu vou ter que tomar um pouquinho de cuidado. O que vocês me diriam aqui? Entendam uma coisa, entre esses operadores que a gente tem aqui, qual é o que a gente vai fazer por último aqui? É esse ou esse daqui que vai ser por último aqui nesse lado? É esse por último. Para eu poder fazer esse E aqui, eu tenho que ser o entre quem? Entre isto e entre o quê? E entre isto. Reparem que eu não tenho isso aqui na tabela, eu só tenho A, B e C, as proposições únicas ali. Então, primeiro eu vou ter que fazer isso, depois eu vou ter que fazer isso, para depois ainda fazer o E entre essas duas. Só aí eu vou para o outro lado. Beleza? Vamos lá, então? Então, essa daqui, a primeira é o que mesmo? Se A, então B. Uma outra coisa, pessoal, que pode facilitar, e vai do teu treino, tudo que a gente puder fazer para ganhar tempo aqui a gente faz. Tem alunos, eu já treinei muito, especialmente para a CESP, esse tipo de assunto, e na CESP, pasmem vocês ou não, aparecem proposições com 5 simples. E aí, portanto, quantas linhas? 32. Ninguém merece, 32 linhas, gente. E tem que montar, não tem outro jeito. Sabe? Então o pessoal cria algumas coisas, tipo assim, eu quero resolver essa sentença. Ao invés de eu escrever esse A, então B, eu vou chamar isso aqui de quê, gente? De 1. E aí aqui na minha tabela eu boto 1 só. 1. Resolvo. 2. Aquilo lá é 2. Depois eu vou fazer 1 e 2. Então tu vai criando as tuas legendas, certo? Vamos lá. Se A, então B. O que a gente vai fazer, gente? Buscar Vera Fischer onde? Na ordem, ó, se A, então B, já está na devida ordem aqui. Então, onde é que tem Vera Fischer? Me ajudem, por favor. Vera Fischer. Vera Fischer é o quê? É falsa? Tem mais Vera Fischer? Aqui é Vera Fischer, gente? Sim, aqui é Vera Fischer. Vamos lá. Vera Fischer de novo. Aqui tem Vera Fischer? Não. Então, o resto é tudo... De novo, se tu prefere botar o F, não tem problema nenhum. Mas eu estou vendo ponto agora, para mim, ponto é F. E a tautologia é só no final ou ali já não... A tautologia, para eu determinar, é sempre a tautologia, Edson, é o seguinte, eu preciso analisar uma sentença como um todo. Eu só vou poder determinar se isso aqui é tautológico no momento em que eu fizer essa última análise. Como ser, então, entre esta parcial e aquela. Lá na última coluna da tabela verdade, eu vou poder dizer se é tautológico. Isso quer dizer que com a... Agora me fugiu o termo que passou pela minha cabeça. Isso quer dizer que na parcial não pode acontecer tautologia? Não seria, a não ser que a banca me desse só aquela parcial. Mas aí ela não daria esse pedaço aqui. Sempre que a gente falar em tautologia, não existe tautologia na parcial. A tautologia é para a sentença como um todo. Sempre, tá bom? Muito bem. Gente, fechou até aqui? O que eu preciso fazer agora? Já fiz o se A, então B, falta o quê? Se B, então C. Beleza, vamos fazer se B, então C. Reparem que já está na devida ordem também. Ó. Se B, então C. Então, vamos lá. Onde é que tem Vera Fischer aqui? Me ajudem lá. Na 2. Na 6. Só. Muito bem. Na 2 e na 6 eu tenho Vera Fischer. Eu não posso pular para cá? Ainda não, né? Porque falta fazer o que agora? O E. Mas aí, para ganhar tempo, é o seguinte, gente, para não escrever essa expressão toda por extenso aqui, eu vou fazer o seguinte, eu chamei isso aqui de 1 e eu chamei isso aqui de 2. Então, aqui está a minha proposição 1, aqui está a 2. O que eu tenho que fazer agora? Não é o E entre essas duas? Então, aqui na minha tabelinha eu vou botar assim, 1 e 2. Porque senão ela fica muito extensa, né? Imagina eu ter que escrever tudo isso agora, daqui a pouco eu não tenho todo esse espaço lá, então eu crio umas legendas ali. Vocês entendem? Tudo bem. Vamos lá, 1 e 2. Onde é que é o meu 1? Meu 1 está aqui, meu 2 está aqui. Qual é a regra do E mesmo, gente? O E é duas verdades. Então me ajudem lá, por favor. Onde é que a gente vai ter verdade aqui para 1 e 2? Na primeira? Verdade. Segunda? Não.
verdade, verdade, verdade. O resto é tudo falso. Certo, minha gente? Já adiantamos todo o lado esquerdo. Está pronta essa sentença aqui? Se A, então B, e se B, então C? Sim. Para onde eu vou agora? Para o lado direito. O que eu tenho que fazer no lado direito? Está mais simples, né? Se A, então C. Então vou anotar aqui. Se A, então C. Me diga uma coisa. A disposição da tabela ali está na ordem para eu fazer a leitura? Vera Fischer? Sim, vejam. A, C, Vera Fischer. Não tem problema. Vou fazer. Então agora a gente vai olhar aqui. E aí me sinaliza onde é que tem Vera Fischer. 2, lá e aqui. Vera Fischer. 4. Então vamos lá. 2, 4. Só? Só. Resta tudo verdade. Na 2 e na 4. E agora que vamos para o final. Exatamente. Vejam, a sentença da direita está pronta. Sim. Então eu cheguei à análise final. Não vou escrever toda essa expressão, não é necessário. Final. Qual é o operador que eu vou usar para fazer a final aqui, gente? Aquele que a gente separou, o mais forte lá do início. Esse daqui. Entre que parciais? Onde é que está essa encrenca toda mesmo aqui? Está aqui, ó, lembra? E a CA, então, C está aqui do ladinho. E aí vejam que, como a gente sempre faz a sentença da esquerda primeiro da direita, mesmo quando o meu operador mais forte é o C, então, já vai ficar na ordem, ó, para eu buscar Vera Fischer. Então, eu vou fazer nessas duas linhas aqui. Vamos ver onde é que tem Vera Fischer aqui. Temos Vera Fischer? Não. Lembrem que, gente, o Vera Fischer tem que ser V ponto. Tu vai buscar V ponto, beleza? V ponto. Onde é que tem V ponto? Não tem. Tem ponto V, mas não é a mesma coisa. Então, essa sentença também é um outro exemplo de tautologia. Muito bem. É isso aí. Compreendendo, gente? Pegaram o jeito? A gente poderia ver agora como que as bancas cobram isso, então. Vamos ver a estratégia aqui para poder... Eu queria só chamar a atenção primeiro para uma aqui que a gente tivesse o problema aquele do 100, então. Deixa eu ver qual delas aqui. Que a gente pode ter o 100, então. P não Q, não. Deixa eu ver. Só um pouquinho. P e Q, se não P não Q. Tá. A 4. Vamos dar uma olhadinha na 4. E aí depois a gente pode ver as questões da lista. Mas vamos dar uma olhadinha na 4 primeiro. Que a gente vai ter um probleminha com esse operador aqui, que é o único que exige ordem. Os demais não têm ordem nenhuma. É só o C, então, que é problemático aí, em termos de ordem. Oi? Não. Eu evito... Só final de semana que eu utilizo. Vamos ver a 4, gente. P ou não Q, C e somente C, se não P, então não Q. Fecha o parênteses. O parêntese prioriza, sempre. Apareceu o parêntese, ele prioriza, né? Ele torna a sentença mais fraca onde tem aquele parêntese ali. Oi? O parêntese, tu diz? É, talvez. Ele é a primeira, seria antes de qualquer coisa, né?
É que, na verdade, ele não é antes de qualquer coisa. É algo que vem paralelo a isso aqui. A gente tem isso aqui entre os operadores. O parênteses ele vem à parte, na verdade. Né? Tem parênteses e enfraquece. Daqui a pouco, não sei de que modo que eu poderia colocar, porque ele não faz parte das caretinhas. Um headphone. Tipo um headphone aqui. Mas aí ele teria que estar bem aqui em cima, né? Mas não... não esquecer. Eu prefiro não colocar, porque o cuidado, como são coisas diferentes, na verdade, né? Uma coisa é eu ter parênteses, ou tenho ou não tenho. Outra coisa é entre os operadores. Entre os operadores tem essas regras aqui. Né? Então, a gente sabe que onde tiver parêntese, mas agradeço ali pela tua sugestão, enfim. Gente, quantas proposições simples tem aqui ao longo envolvidas? 2 ou 3? 2, só tem 2. Peike. Então, 4 linhas. Sim. Depende da banca. A maioria das bancas costumam trazer a expressão lógica com essa figura só do parênteses. Mas nada impediria, daqui a pouco, eu já vi que ao invés de ter parênteses ali, ela colocou colchete também. Até chá com chave eu vi. A CESP, a única que traz. As outras é só parênteses, parênteses e parênteses. E aí tu tem que entender as extensões de cada parêntese. Né? Vamos lá. Turma, uma coisa que eu quero chamar a atenção. Entendam uma coisa aqui. Ainda que, vamos supor que na minha sentença, em nenhum momento que aparecesse a P, tipo aqui, querem ver a Q? Em nenhum momento aparece a Q pura. Q aparece aqui, mas é negação. Q aparece aqui, mas é negação. Ali tem a negação de P. Ainda que eu tivesse a minha P com negação aqui, o padrão não é com as negações. O padrão de valoração é sempre com as afirmativas. Entenderam? Isso é uma regra. Ah, professor, mas nem tem P e Q, por que eu vou fazer P e Q? Eu vou fazer P e Q porque a origem, a gênese da tabela verdade é com P e Q, com afirmativas aqui, sempre. Tá? Não esquecer disso, então. A não P e a não Q, elas já vão ter o padrão exatamente contrário da P e Q, porque o original é para as proposições afirmativas aqui, não esqueçam disso. Então, vamos lá. Como essa daqui está mais curtinha, eu vou voltar a botar o F. Então, a mais da direita alternei a cada uma linha, e a da esquerda eu alternei a cada 2. A chave do negócio é acertar o padrão, né? Padrão. Porque isso aqui, as bancas trabalham desse jeito. E nas questões, gente, que ela te pedir tautologia, ela não vai trazer a tabela, né? Alguns casos até traz, mas ela não vai trazer a tabela. Então é importante que tu saibas que é desse jeito que se estrutura. Isso é uma regra que a gente ensina e vocês precisam segui-la. Quem é o operador mais forte aqui, gente? Essa está bem visível, é o C e somente C. Então vou me concentrar nisso aqui, depois nisso aqui. Começando pelo lado esquerdo. No lado esquerdo, já dá para resolver direto isso aqui? Não, porque eu preciso o que A, não Q. Professor, mas me diz uma coisa. Não posso eu fazer assim, pensando aqui eu já escrevo essa sentença, aí eu faço a P e imagino o contrário da Q. Até poderia ser, mas eu acho que é muito mais confuso, gente. Pode, tipo assim, eu tenho que ler que aqui onde está P, aqui onde está V, na verdade eu tenho que enxergar o quê? F. Aonde está F eu tenho que enxergar V. Eu acho difícil. Então, é uma questão, gente, é um pouquinho, são uma fração de segundos, aqui 2 ou 3 segundos, tu vem até aqui, tu tem o que tu precisa. Então, a minha sugestão é essa, não inventa de... Ou, enfim, cada um sabe de si, mas eu tomaria esse cuidado. Especialmente com toda aquela ansiedade na hora da prova, né? É difícil a gente ter essa lucidez ao ponto de conseguir fazer isso. E fica mais cansativo também. Vamos lá. Regra do OU. Olhando a P e a não Q. O OU é 2 falsos. Onde é que eu tenho isso? Na linha 3. 2 falsos? Sim. Só vou ter os 2 falsos na linha 3. Feito. A expressão da esquerda está pronta. Para onde eu vou agora? Para o lado direito. Tranquilo, gente?
Aqui, a não que e a P, né? Ou, regra do ou. Regra do ou é 2 falsos. Então, olhando lá e aqui, eu só tenho esses 2 falsos na linha 3. Então, a parcial da esquerda está pronta. Gente, para fazer a da direita agora, o que eu preciso? Eu tenho que fazer um C, então, entre que parciais? Entre a não P e a não Q. Eu já tenho a não P? A não Q eu já tenho? A não Q eu até tenho. Até poderia usar, mas eu vou precisar também da não P. Então, vamos lá. Não P. FF, VV. E aqui agora eu preciso que vocês prestem atenção. Atentem uma coisa comigo aqui, por favor. Eu preciso fazer um C, então, entre a não P e a não Q. Eu tenho a não P na tabela? Tenho. Eu tenho a não Q? Tenho. Eu precisei fazer antes aqui, então eu tenho. Então eu tenho as duas. Só que agora, não copia, só presta atenção. Se eu for fazer aqui essa leitura, se não P, então não Q, eu teria que tomar cuidado com o seguinte. A regra do C, então, é o quê, gente? Vera Fischer, que é falsa, né? Só que aí eu teria que enxergar que eu tenho que buscar a Vera Fischer da seguinte forma. A V eu tenho que procurar na não P e a Fischer eu tenho que procurar onde? Na não Q. Então eu teria que fazer essa leitura não de lá para cá, mas sim da onde? Daqui para lá. Vocês estão me entendendo? Porque tem que ser Vera Fischer. Então onde é que tem Vera Fischer lendo daqui para lá, gente? Olhando nessa e naquela. Na linha 3, estão vendo aqui, ó, Vera Fischer. Só que, se na hora da prova, inadvertidamente, eu faço Vera Fischer aqui na 2 e boto o falso aqui, vai estar errado. Porque eu teria o falso na 2 se fosse se não Q, então não P. Estão me entendendo? Como é que se resolve isso? Eu te sugiro o seguinte, não faz a leitura no lado contrário, gente. Não faça isso. O que tu vai fazer é o seguinte, tu vai repetir na tabela a não Q. Aqui do ladinho direito da não P. Falso, verdade, falso, verdade. Eu coloquei ela aqui desse lado, por que eu trouxe ela para cá? Porque agora, quando eu for fazer, se não P, então não Q, eu não vou ter mais essa preocupação de, inadvertidamente, na hora da prova, lá com toda a ansiedade, eu li da esquerda para a direita. Pô, o professor sempre falou Vera Fischer, e a gente lê da esquerda para a direita. Então agora, eu vou, de fato, ler da esquerda para a direita, porque agora eu tenho a não P na esquerda e a não Q na direita. Estão vendo? Onde é que está a Vera Fischer aqui, gente? Na linha 3. Estão vendo a 3 aqui? Ó. Vera Fischer é falso. Então essa é a minha sugestão. Entenderam todos? Copia de novo, não te custa, copia ali. Quer dizer, custa, não é? Mas vale a pena. E aí, com essa expressão prontinha na tabela, chegamos à análise final. Que vai ser com o C e somente C, entre... Onde é que estão as minhas parciais aqui? Me ajudem lá. Onde é que está essa daqui? Está aqui, né? E onde é que está essa outra? Aqui. Então eu vou me ater agora nestas duas colunas. Fazendo a regra do C e somente C. Qual é a regra do C e somente C? Iguais. A primeira linha são iguais? São, V e V. Segunda, V e V. Terceira, F e F. São iguais? Quarta, são iguais? Sim. Então, outro exemplo de tautologia. Coincidentemente, a gente acabou pegando só as que são tautológicas. Mas tem várias outras aí, contradições em contingência também. Então, gente, muito cuidado com a história do C, então, aqui. É o único operador que dá problema. Os outros 3 aqui não tem problema nenhum estar fora da ordem. Esse daqui, lembrando que não aparece. Agora vamos ver como é que as bancas cobram? Vamos fazer juntos a questão número 10. Dê uma olhadinha aí. Deixa eu só esclarecer uma coisa primeiro. Essa tabela aqui em cima, isso aqui era uma lista de um professor que trabalhou conosco aqui, o Dionísio, e ele colocou, isso aqui na verdade é a tabelinha de valoração, são essas regras aqui, que ele acabou trazendo aqui na tabelinha. Então não importa a tabelinha, ok? Detalhe, as bancas não dão essa tabelinha, não pense que tu vai encontrar isso aqui na prova, tu não vai. Tu tem que saber decor. Vamos ver a 10 então?
considere as fórmulas. Olha como é que a banca chama aquilo ali. Fórmulas. Podia ser sentenças, proposições, expressões lógicas. Então eu tenho Romano 1, Romano 2, Romano 3. É ou são tautologias as fórmulas. Então, gente, olha que pedreira aí. Eu vou ter que resolver todas as três, para saber o que é tautologia. Mas tem algumas facilidades aqui para a gente. Quero que vocês observem uma coisa. Nesse tipo de questão, tem uma facilidade que é a seguinte. Vejam que as três expressões, Romano 1, Romano 2 e Romano 3, quais são as letras que eles trazem em todas elas? Não é sempre P e Q? Então é a mesma tabela, gente, que eu vou utilizar. Inclusive aquele início ali, P e Q, eu vou utilizar o mesmo. A gente vai desenvolvendo a questão para a esquerda, resolva 1, resolva 2, mas tu não vai precisar montar 3 tabelas. Tu faz de uma única tabela. Só meditem a primeira aí. Romano 1, alguém medita como é que é Romano 1? É parêntese, P ou Q, C então, P é isso? Ok. Romano 2 é P e Q, né? Eu lembro ali só para... Lembro parcialmente. E a terceira? O que é a primeira? É P e Q ou é P ou Q? E Q. P e Q, então, P ou Q. É isso, né? Maravilha, muito bem. Então, a banca me deu as três. Eu tenho que saber entre elas o que é tautologia e o que não é. Então, como concurseiros que somos, vamos lá. Padrão. Então, montei lá no cantinho a P e a Q. Felizmente, não tem nenhuma negação, que torna um pouquinho mais simples ser feito. Copiaram até aqui? Vamos fazendo juntos. Gente, Romano 1. Eu tenho que enxergar quem é o operador mais forte. Quem é o mais forte aqui? É o C, então. Beleza? Está fora do parênteses. Então, eu vou me concentrar em resolver isto para poder fazer a análise final e determinar se essa é tautológica. Certinho? Começamos com o que, portanto? P ou Q. Está prontinho já. P ou Q. Onde é que eu vou ter o que aqui nessa? Busca falso, né? Nas duas. Linha 4, né? O que não for falso, falso é tudo verdade. Sempre por exclusão. O que não for FF, é verdade. Por isso que fica muito fácil, gente. Digo, muito fácil não, fica relativamente fácil. Eu vou olhar, tu tem que decorar. Não tenha dúvida, tu tem que saber decorar. Gente, isso aqui tem que fluir na veia, assim, tipo, tem que saber decorar. Chegou na prova, tu vai ter lógica? Ah, vai ter lógica essa prova. Anota isso aqui, porque é mais fácil, né? Anota. Eu decorei só para anotar. Anotei. Ainda que eu precise dar uma olhadinha, mas eu anotei no início lá, eu vou lembrar. Eu faço rápido assim, porque eu já treinei muito, gente. São 20 anos, então não sei tudo de frente para trás, né? Vamos lá. Gente, agora reparem um detalhe aqui. Cuidem bem o seguinte. Sim. Essa decoreba aí cai em outros pontos da lógica? Todos, praticamente. Estruturas, para saber negar, eu tenho que saber essas regras. Não, tudo, vamos dizer assim, não é que tu tem que saber para negação, lá também vai ter regras de negação. Só que as negações de um E, por exemplo, elas são feitas, a gente tendo como base isso aqui, eu vou saber como negar. Mas a gente acaba decorando aquelas regras também. Eu diria assim, Edson, isso aqui é a gênese, isso aqui é a origem da coisa, o início está aqui. Bom, gente, vamos lá. Reparem uma coisa, eu já fiz a P ou o quê? Na direita eu tenho o quê? P. A P já está na tabela. Só que eu vou ter que tomar cuidado que o operador aqui é o quê? O C, então. E aí eu tenho que tomar cuidado de ver Vera Fischer na ordem. Portanto, se eu botar aqui a minha final, Romano 1, eu teria que ler Vera Fischer da onde? É do P para cá ou é do P ou o Q lá para o P, gente? É daqui para lá.
Concordam comigo? Então a sugestão é a seguinte, como é que eu posso fazer para resolver isso? Boto o Q do ladinho aqui, gente, repito a P. Porque aí eu vou ficar com a P ou o Q aqui e a P daquele jeito. Entendam o seguinte, quando a gente for fazer uma análise final, gente, a expressão da esquerda tem que estar colocada à esquerda na tabela. A expressão da direita tem que estar na direita na tabela. É isso que a gente faz. Quando a gente faz a expressão final, eu não fiz primeiro a da esquerda, para depois, entendem? Então a minha sugestão aqui é, repete a P. Não entendi nada, professor. Edson, para te poder fazer a leitura, Edson, tu vai ter que ler Vera Fischer, não é isso? Então eu vou ler Vera, procurar Vera aqui, procurar Fischer aqui. Não está na ordem bonitinho já para eu achar Vera Fischer? Onde é que vai estar a Vera Fischer aqui? Agora, se eu fosse ler daqui para lá, eu teria que tomar cuidado, porque eu teria uma Vera Fischer equivocada aqui. É esse o cuidado. Beleza. Gente, então repare, eu repeti a P, agora eu vou botar aqui, ó, final 1. Romano 1, final Romano 1. O operador é o centão. Vocês estão me entendendo? Aonde que eu vou ler isso aqui agora? Eu vou ler na P ou o quê? E na P. Não é só ler daqui para cá? Onde é que tem Vera Fischer aqui, gente? Tem na terceira? Tem. Não é uma tautologia. É tautologia? Não. Então, a gente já sabe que a final Romano 1 não é tautologia. E a minha sugestão é a seguinte, já vai indo nas alternativas, já vai excluindo o que não te serve. Porque, exatamente, já que é trabalhoso, pelo menos a gente vai fazer isso no intuito de daqui a pouco conseguir resolver sem, talvez resolver as 3, não sei. O que já dá para excluir aqui, gente? Vamos ver juntos. A A dá para tirar? Dá, porque a 1, de fato, a gente sabe que não é. Mais alguma? A E dá para tirar fora? Dá também. Porque ele menciona a questão 1 entre as tautologias. Então, vamos lá. Deixa eu ir fazendo com vocês aqui. A, B, C... As opções, D e E. Já deu para tirar a e a E. Ótimo. Vamos para Romano 2. A minha sugestão para ti é a seguinte, ó. Faz uma linhazinha contínua aqui, só para separar. Terminei a final 1. Agora, vamos começar a resolver a final 2. Mas aí eu quero que vocês vejam uma coisa. Para eu fazer a final 2, vejam, as proposições não são as mesmas, gente. Então eu já tenho a minha parte inicial aqui, não vou eu botar P e Q de novo. Aqui está o meu início. Me ajudem lá. Quem é o operador mais forte aqui é o centão entre isto e isto. E se o sim não estivesse dentro do parênteses? Oi? Vamos ver. É bom pergunta se o senhor então tivesse tanto para Boa, sim. Assim. não só o P. Não, mas aí não... Sim, só a flecha. Não, só a flecha não existe. P, E, Q, então P. Não pode ter a flecha, só a flecha dentro do Não faz sentido. Isso não faz sentido. O que faz sentido, gente, o parêntese, é envolvendo o operador lógico, mas uma sentença, uma proposição também. Sim. Então, o que eu poderia ter, gente, eventualmente, cuide uma coisa. Se fosse assim, quem seria o mais forte agora? Seria o E. Então, eu resolveria primeiro o parêntese, para depois resolver o E. Entre esta e o resultado daqui. Vocês me entenderam? Porque aí o parêntese enfraquece. Então, significa que eu tenho que fazer P, E, e o resultado disso aqui. Só que não é. Entendesse ali, meu amigo? Se o parêntese estivesse aqui, de fato, eu teria que tomar esse cuidado. Mas não, o meu parêntese está aqui. Então, a gente vê que o operador mais forte é esse daqui. Portanto, eu vou resolver esta sentença e essa daqui, para poder depois fazer a final. Me diga uma coisa, eu já tenho a P e Q ou não? Não, eu tenho P ou Q, não é a mesma coisa. Então, vamos lá. P, E, Q. E eu vou olhar aqui no meu início. O que é P e Q mesmo? Como é que fica? O E só é verdade? E onde que eu tenho? Na linha 1 e só. Então, vamos lá. Linha 1. Só tenho na linha 1. Certo? Diga uma coisa. Feita esta daqui, eu vou para a direita. O que eu tenho que ter na direita? A P. Eu já tenho a P? Tenho. Tenho ali, ou até mesmo aqui que eu já botei. Só que, de novo,
Quando eu for fazer a análise final aqui, eu vou ter que ler Vera Fischer, sendo que o V tem que estar aqui, e a Fischer teria que estar onde? Lá na P. Então eu poderia achar Vera Fischer de lá para cá, gente? Não, teria que ser o quê? Lendo daqui para lá. Como é que eu resolvo isso? De novo, vou pegar, botar quem aqui? A P. Vou repetir a P de novo aqui, porque aí vai ficar um do ladinho do outro para eu buscar a Vera Fischer. E aí repete também aqui, mestre? Não, só a P. Eu vou repetir a P para eu ter essa escrita aqui, Edson, ó, disposta na tabela, sendo isso aqui na esquerda e isso aqui na direita. É para isso. Vamos lá, final Romano 2. O operador é o centão. Entre essas duas aqui. Tem Vera Fischer? Não tem Vera Fischer. Opa, aqui não tem. Então eu já sei que a 2 é tautologia. Vamos para as alternativas aí, ver se daria para excluir mais alguma coisa. Só a 2, gente? Não sei da 3. Tem mais alguma? A 3 somente? Dá para excluir? A C eu posso excluir. Ele está dizendo que é só a 3 e eu já sei que a 2 também é. Então a C dá para tirar, gente? Dá. Concordam comigo? Dá. 3 somente? Não, a 3 somente não. A minha dúvida aqui é se é só a 2 ou se é a 2 e a 3. Então não vai ter jeito, eu vou ter que realmente resolver. Vamos lá, aqui. Agora reparem um detalhe aqui. Primeira coisa, qual é o operador, gente? Quem é que manda aqui? É esse C então, beleza? Então eu vou ter que me concentrar nisso e nisso aqui. Certinho? Mas me diga uma coisa, eu já não tenho a P e Q feita em algum lugar? Onde é que ela está? Aqui. Então eu posso usar essa daqui. Posso até repetir se quiser, se for o caso. Mas eu tenho ela ali. Não sei, vamos ponderar. A P e Q está aqui. O que eu preciso depois? E eu já tenho a P ou o Q? Mas aí reparem que a P ou o Q está lá. Se eu fosse fazer a última análise, que é o C então também, essa disposição aqui, a P e Q à esquerda e a P ou Q à direita, é o que eu tenho na tabela? Não, está contrário. Concordam que está contrário? Então eu teria que buscar Vera Fischer daqui para lá, beleza? Então, eu sugiro o seguinte, eu não vou repetir essa P e Q porque ela já está aqui, mas eu vou pegar aquela P ou Q que está lá e eu vou trazer ela para cá, porque aí eu vou poder fazer a leitura, ó, P e Q está na esquerda, P ou Q está na direita, aí eu vou poder ler. Estão me entendendo? Então, eu até poderia repetir também, mas acho que não é necessário. A minha P ou e Q está aqui, a minha P ou Q está aqui. E aí eu transcrevi, então, a P ou Q, só tenho falso na última para cá. E aí eu já tenho como resolver a final 3. Entenderam todos? Vamos lá. Como é que é a análise que eu tenho que fazer, gente? É a Vera Fischer lendo onde? Aonde? Lá e aqui. Tem Vera Fischer? Não. Então essa daqui também é tautologia, portanto, letra D. É isso aí. Quantos minutos será que se levaria para fazer isso? 2? 5? Vai da tua prática. Pessoal de casa, a mesma coisa, vai da prática. Se tu treinar isso, tiver bastante segurança para fazer, tu faz em 3 minutinhos. Diria assim. Ou que demora um pouquinho mais, não tem problema. Tem outras que a gente faz mais rápido também. Gente, ficam outras aqui para casa, tá ok? Mas a gente ainda tem tempo e eu preciso que a gente veja uma outra coisa agora. Ó, então assim, a 11, dê uma olhadinha como é que é a 11 ali. Também só tem P e Q, só que agora tem algumas negações. Mas é a mesma ideia. Mas aí eu sugiro que você que fica para casa para vocês verem a 11 depois. A 12 é a mesma coisa. A 13, mesmo tipo de questão. Eu preciso que a gente veja o seguinte. Não é muito incomum as bancas trazerem questões de tautologia não em linguagem simbólica, mas em linguagem corrente. Tipo assim, se Pedro é alto, então Ana é baixa, ou Ana não é baixa. Uma frase, ao ouvido, não faz o menor sentido, a gente não consegue entender o que é tautologia.
A gente, professor, sabe de tanto treinar, a gente acaba meio que sabendo isso, né? Mas vamos ver algumas então, por favor. Eu quero que a gente veja a 15. Vamos dar uma olhadinha na 15. Olhem lá a 15. A banca diz assim: chama-se tautologia a toda proposição que é sempre verdadeira, independentemente da verdade dos termos que a compõem. O que ela está dizendo? Vejam, essa sentença aqui, gente, ela é sempre verdadeira, independente dos valores que eu tenho. Vejam que eu tenho verdades, mas eventualmente tenho falso nos valores que compõem ela, né? Lá e aqui, ó. Mas ela é sempre verdadeira porque é aquela última análise. Que isso que é o que determina, então, que a sentença é tautologia. Esse é o conceito. Então, um exemplo de tautologia é... E ele me dá 5 frases, todas em linguagem corrente. E eu quero saber qual delas é tautologia. Eu vou ter que testar uma por uma. Vamos fazer, quem sabe, como a resposta aqui é a letra A, eu sugiro que a gente faça a primeira B, para a gente ver que não é, depois a gente faz a A, então. Certo, gente? Tu teria que testar todas. Como é que se faz isso? Vamos, então, pegar a B. O seguinte, essas expressões, gente, em linguagem corrente, elas nunca vão ser extensas. Nunca vão ser extensas. Eu nunca achei até hoje nenhuma sentença dessas em linguagem corrente que fosse com 3 proposições. Portanto, 8 linhas. Sempre vai ser com 2. Então, é mais fácil de fazer. Tá? Então, não se preocupem com isso. Só que a gente precisa entender agora uma coisa. Como é que eu vou poder compreender de que modo que eu vou resolver? Porque eu sei fazer bonitinho quando eu vejo os operadores ali, né? Vejo na forma simbólica. Agora é linguagem corrente. Então, a sugestão que eu vou te dar é a seguinte. Nós vamos escrever essa frase, sem se preocupar em botar P e Q, a gente vai escrever de uma forma abreviada. Vamos lá, então, na 15, letra B. Vamos ver como é que é a frase, me ajudem lá. O que está dito? Se João é alto... Então, João é alto e Guilherme é gordo. Reparem que a gente tem 2 conectores. Tem se então, mas também tem e. E eu preciso agora saber quem é que manda. Pelo seguinte, atentem uma coisa aqui. Esta regra aqui só serve para a linguagem simbólica. Esqueçam quando a linguagem for corrente. Linguagem corrente não é isso aqui que a gente seguia. A gente seguia pelo seguinte: o operador que vai mandar, gente, o mais forte, é sempre o primeiro que aparecer na escrita. Olhem a letra B. Como é que ela começa? Se. Percebe que tem a partícula C? Então, quem vai ser o operador que manda aqui, o mais forte? É C, então. Tem um E? Tem, mas o E vai ser coadjuvante. E aí, reparem um detalhe. Tá, professor, mas segue a mesma regra daqui. O C, então, é mais forte que E. Só que eu preciso que vocês entendessem uma coisa. Por exemplo, se a frase fosse assim, olhem para cá. Pedro é médico e se Carlos é advogado, então Pedro não é médico. Eu escrevi abreviado aqui. Atentem uma coisa aqui. Isso aqui é um E, né? Se tu fosses te guiar por aquela regra lá, entre o E e o se então, quem mandaria? Seria o se então. Só que nessa escrita linguagem corrente, qual é o primeiro conector que aparece, gente? É o se então ou é o E? E o E acabou de ser mais o que? Mais forte que o se então. É isso que tu tem que entender. Na linguagem corrente, é o primeiro conector que aparecer, ele é quem manda. Não que seja o inverso, é uma outra regra. Nesse caso, acabou sendo invertido. Dependendo do caso, não. É o primeiro que aparecer. Olhem para cá. Se Pedro é médico e Carlos é advogado, então Pedro não é médico. Quem é que mandaria agora nesse caso? O se então. Aí ele vai conferir, quer ver? Ó? Se, então, quem está mandando? É o se então. Lembrando que aqui tem um E. Nesse caso, o se então ele é mais forte. Entendam? Coincidiu com a regra aqui, porque de fato é o se então, mas aqui em cima não. Então a leitura que se faz, gente, é assim: quem é o primeiro conector que aparece? É ele que tu tem que entender que é o que manda na frase. Então vamos escrever a letra B. Como é que é a letra B? É um se então, não é? Então me ajudem lá. Vai ter uma setinha aqui, gente? Vai. Se. Qual é a escrita da esquerda aí, por favor? Se o quê? Se João é alto, é só isso, né? Então, gente, bota assim. João é alto. Pode botar abreviadinho, não te preocupa. Se João é alto, então, o que está escrito agora lá? O que diz? João é alto, é isso?
É a mesma de antes? Sim, João é alto, o que mais? E Guilherme é gordo. É isso aqui a minha sentença. Então vocês vão ler a escrita em linguagem corrente, mas já vão botar com os símbolozinhos aqui, linguagem simbólica. Entenderam a montagem até aqui? Reparem um detalhe. Quem é que manda aqui, gente? A gente já sabe que é o centão, né? Por uma questão de garantia, se tu quiser inclusive botar um parêntese aqui, acho que pode ser mais, um reforço a mais aqui ainda, de que de fato quem é que está mandando? É o centão. Mas não é porque eu estou me atendo pela caretinha, é porque é o primeiro que apareceu na escrita. Lembrem disso? Exatamente. A linguagem corrente é o primeiro, é o centão que manda. Então vamos lá. Gente, atentem aqui, por favor. Quantas proposições simples envolvidas a gente tem? A gente tem João é alto, Guilherme é gordo. Se porventura aparecesse um João não é alto aqui em algum momento, ainda assim seria João é alto. Então a gente vai montar a tabela com quantas? Na estrutura serão quantas linhas? 4. Porque são 2 proposições. 4, 3, 2, 1. Não, eu sugiro não substituir. Eu sugiro usar o JA e o GG. Só aí eu quero chamar atenção e agora surge uma dúvida. Professor, se eu não vou usar P e Q, a ordem alfabética eu vou manter ou não? Não. Outra regrinha importante para vocês. A primeira proposição que vai aparecer aqui é sempre a primeira que aparecer na escrita em linguagem corrente. Qual é a primeira que apareceu? Se o quê? João é alto. Esta é a primeira que vai vir aqui na tabela. Sempre assim. Entenderam, minha gente? Então, João é alto vem primeiro. E quem é que vem na sequência? G, G. É esse daqui o padrão. Então, gente, a linguagem corrente tem algumas coisinhas que diferem. Primeira, o operador que manda, mas vejam, fica fácil porque é sempre a ideia do primeiro. O operador não tem que ser o primeiro? A primeira proposição aqui tem que ser o quê? A primeira que aparece. João é alto é a primeira. Feito. Vamos lá. VF, VF, VVFF. Muito bem. Olhando aqui para a sentença, quem é que manda? Quem é o operador mais forte? Esse. Então, vamos me concentrar nisso aqui, nisso aqui. Na esquerda, qual é a sentença que eu tenho aqui? Eu vou chamar bem assim, só, JA. Eu já tenho a JA pronta aqui? Está feito. Vamos para o lado direito? O que a gente tem no lado direito? JA e GG. Ok? Tem alguma negação que eu preciso fazer, gente? Não. Então, eu vou anotar aqui. JA e GG. Eu vou resolver JA e GG. Deixa eu fazer de azul aqui, que eu vinha fazendo de azul. A resolução já. Então, vamos lá. JA e GG. Onde é que vai ter verdade? Só na linha 1. Certo, gente? Ok até aqui? Repare, no momento que a expressão da direita está pronta, eu cheguei à análise final. Olha como é rápido, gente. São muito rápidas essas questões, linguagem corrente. Muito rapidinhas de fazer. Oi? Não, é o que menos cai. Bem raro, mas aparece de vez em quando. Vamos lá. Gente, a sentença final é com qual operador aqui? Entre o quê? O que eu tenho que olhar? JA e GG. Eu vou olhar aqui. E aí nós vamos procurar Vera Fischer. Vamos encontrar Vera Fischer. Na primeira e terceira colunas. Tem Vera Fischer? Tem na 2, né? Tem na 2? Não. Tem aqui. Vera Fischer. Tem nas demais? Não. Mas no momento, reparem que a gente quer saber a tautologia, não é? No momento em que eu achar um falso aqui, já está descartado. Essa daqui é a tautologia? Não. Então não é a letra B. Vamos fazer a letra A? Letra A. Eu te sugiro, inclusive, o seguinte. Do mesmo jeito que a gente vinha fazendo antes. Gente, ó, já tem lá
Aqui é final, letra, qual a letra que era essa daqui mesmo? Letra B, tipo assim. Eu teria feito antes A. Eu só não fiz A aqui, porque como A já é resposta, nessa daqui aconteceu o caso de ser a resposta ser na letra A, que pode, tem provas que tem. Mas a tendência, na maioria das vezes, não é. Então, a gente teria visto a letra A, já viu que não é, descartável. Agora eu já vou para B. Estão entendendo? É a mesma coisa. Vamos ler a A agora, então? Então, essa daqui era a letra B. Agora, a letra A. Me ditem aí como é que é a A. Deve ser muito parecida, só muda algum detalhezinho. Se João é alto, é isso? Se João é alto, então o quê? João é alto, ou, só isso que mudou, né? Ou Guilherme é gordo. É só isso, né? Só aqui trocou para ou. Muito bem. Então agora a gente vai fazer a letra A. Vamos ver se a letra A é tautológica. É a mesma tabela. Só vou estender então aqui os meus traços para cá. Eu já tenho o JA e o GG iniciais lá. Fazer uma linhazinha aqui para marcar. Vamos fazer juntos. Turma, quem manda é ele, então eu tenho que ter JA, depois JA ou GG. Eu já tenho JA feito? Está lá no início, deixa ela lá. O que eu preciso fazer agora aqui? Eu não tenho. Então vamos lá. JA ou GG. Vamos olhar lá na ponta. Qual é a regra do JA ou GG mesmo? Só vai ser. E onde é que tem isso? Na última. Lembrando que a gente vai olhar aqui. Ó. Falso. Beleza? Ficou um mistério para mim, mestre. JA ou GG está aqui. Tá, mas Agora é análise. Vejam, é só tu pensar no seguinte. Tu já tem a JA pronta na tabela? Já. Tu já tem a JA ou GG pronta na tabela? Tenho. Cheguei à análise final. Assim, ó. Sempre, Edson, para te fazer a última análise de uma sentença, para ver se é tautológica, tu tem que observar o seguinte. Eu vim desenvolvendo a minha sentença. Eu tenho que ter o lado esquerdo feito já. JA, já tenho. Já tenho porque era a primeira aquela. Já tenho lá. No lado direito, eu já tenho essa sentença posta aqui na tabela JA ou GG? Tenho, está aqui. No momento em que a expressão da direita está pronta na minha tabela, considerando que eu já tenho a da esquerda, porque eu confiro isso antes, eu cheguei à minha análise final. agora tem que se ver a ficha. Qual o operador? Você tem que ver o operador. Quero o operador mais forte aqui. Quero ser então. Então é esse operador que eu vou usar para fazer a final letra A. Agora, se porventura a minha sentença fosse um 6 somente C aqui, é essa regra que eu olharia. Ok? Então vamos lá. Gente, eu preciso fazer a final da letra A, que é essa sentença. Se João é alto, então João é alto ou Guilherme é gordo. Eu tenho que olhar aonde? Lá na JA, aqui, portanto, e eu tenho que olhar aqui na JA ou GG, buscando nessa ordem, vejam que já vai ficar nessa ordem, a Vera Fischer. Tem Vera Fischer? Não tem, olhando lá e olhando aqui. Não tem. Não tem Vera Fischer. Então a letra A é o quê, gente? Portanto, resposta para essa questão, letra A. É só isso. Todos entenderam, gente? Não tem erro. É fácil de fazer. Vocês têm mais essa de baixo aqui para treinar depois também. Da frente aqui, vocês têm várias. Pedro estuda ou não estuda. Chove e faz verão. Se Pedro é alto, então Pedro é alto, ou Ana não é gorda. Tem algumas frases aqui para vocês. Para os treinarem em casa. Ele poderia ter pedido uma contingência, uma contradição. Tu vai buscar de acordo com a definição do enunciado. Ok? Muito bem. Ficamos por aqui então. Pessoal de casa aí, sempre sigam estudando, por favor. Grande abraço e até mais.